Oiê, seja bem-vindo ao Carreira com Propósito. Eu sou a Sil. Eu sou a Dani Camini. E hoje a gente vai falar sobre você ser visto e sobre você ser reconhecido. Quanto que você busca ser reconhecido, mas o quanto que você busca ser visto de verdade? É muito legal esse tema, né? Porque às vezes a gente fala que queria ser visto, queria ser ouvido, queria ser notado, queria ser reconhecido. Mas a verdade é que a gente fica se escondendo e não vendo as pessoas e se isolando e fazendo um movimento exatamente contrário ao que se disse buscar, né? É muito doido que a gente faz uma coisa muito contraditória mesmo. E aí no dia a dia tem as expressões de nossa, eu sou tratado como um número, eu não sou valorizado, né? Ou então, nossa, eu faço tanto pelas pessoas que eu lidero, né? Olhando pelo viés de um líder, eu faço tanto pelas pessoas, eu ajudo elas, eu faço tudo para que elas evoluam na carreira delas, ou aqui dentro dessa corporação, só que elas não me reconhecem. Elas não veem tudo que eu faço por trás, né? Ou até pensando numa carreira artística, né? Nossa, a pessoa vê o álbum lançado, mas ela não viu tudo que tá por trás. Ah, nossa, mas o que você tá buscando? Você tá buscando um reconhecimento de quem? Da onde? E quando você pensa que você tá sendo visto só como um número, a quem você recorre ou como você faz para expressar suas necessidades? Né? O que você pensa que resolveria quando você pensa, eu queria ser considerado, né? Eu não quero me sentir usado. Então, por isso que a gente pensou nesse tema. É muito legal, né? Quando a gente vai olhar a fundo e cuidar dessa pessoa, normalmente a gente verifica o quanto ela não consegue contar o que ela pensa, o que ela sente, o que ela gostaria. Ela fica se reprimindo e não falando o conteúdo da mente dela, e depois ela fica vendo essas cenas, né? De se sentir excluído, de se sentir não visto, não reconhecido. É, porque tem um pequeno falso benefício nisso. De se eu não falar o que eu penso, se eu não falar o que tá me incomodando, eu não vou precisar mudar. Fica ali, né? Na zona de conforto, que é um falso benefício mesmo, porque não é o que ela busca, ela tá fazendo exatamente o contrário do que ela gostaria de ver, mas ela fica rodando ali naquele ciclo vicioso e não consegue dar o passo, né? E até quantas vezes, enquanto autônomo, inclusive somos, né? Quantas vezes a gente pensa, nossa, e tem coisas que eu vejo que eu preciso fazer para ser visto. Ah, eu posso postar mais, né? Posso me divulgar mais. Mas, nossa, se você é visto, você mostra pra todo mundo tudo que você sabe, tudo que você pode entregar. Assim, as pessoas vão querer, porque tem muita coisa legal que você tem pra entregar, e isso vai surgir mais demanda, e aí, você vai ser visto como demanda no sentido legal, assim, você vai ver o quanto você é querido, você vai ver o quanto você é amado, você topa mudar o seu autoconceito. E diz que dá medo, né? Sim. Vou precisar mudar meu autoconceito, vou precisar parar de falar mal de mim, vou precisar assumir coisas, e muitas vezes isso dá muito medo, né? E aí se mantém no ciclo. E quando a gente pergunta, né, fala, e o que é ser valorizado? Muitas pessoas pensam, eu queria ganhar mais. Mas quando a gente vai investigar mesmo, é isso, né, Dan? Nossa, quer ser ouvido. A gente teve um caso aqui que uma colaboradora falou, eu tô com algumas questões, né, não sei se eu quero trabalhar mais, eu queria conversar. Aí a gente foi conversar e o primeiro papo da conversa foi, nossa, eu tô com uma questão em casa. A gente falou, nossa, que bom, porque era uma questão, claro, né, em casa, que reflete no trabalho, porque tá tudo integrado, mas primeiramente nossa, conta pra gente as suas necessidades. A gente quer te ver, a gente quer te ouvir, a gente quer te ajudar. E aí, quando ela se sentiu acolhida, quando ela se sentiu ouvida, a gente entendeu que não estava necessariamente com uma questão específica com a rotina dela no trabalho, como ela estava sendo tratada aqui. E aí a gente pôde se ajustar e ficar tudo bem. Esse exemplo é muito maravilhoso, porque muitas vezes a gente acha que o problema está numa parte da nossa vida, e às vezes ali é só o efeito, né? Na verdade, a causa está em outro lugar. E foi muito legal, porque ela veio para conversar sobre o trabalho, e nós juntos descobrimos que não tinha nada a ver com o trabalho, né? Era uma questão na casa dela. Então é muito legal isso, porque muitas vezes acontece isso, de você achar que, não estou me vendo, mas quando a gente vai investigar, tem outra coisa por trás, né? Tem esses falsos benefícios, tem o medo de dar certo, né? O medo de realmente fazer acontecer, o medo de entregar, o medo de ser importante, o medo de ter que assumir isso.
E aí tem uma coisa que acontece com todos esses medos, que a gente fica fazendo esse movimento com a gente mesmo, né? E se escondendo da gente mesmo. Então, o quanto que você tem de coragem de quando você se sente não reconhecido, de você falar, ou não visto, de você falar, olha, o meu limite é aqui. Olha, eu gostaria que fosse assim, mas sem precisar aumentar uma raiva, sem precisar gerar uma revolta, e sim só colocando com um lugar de parceria, né? De, nossa, eu gosto de trabalhar desse jeito, ou eu funciono assim, eu prefiro assim, ou então, o que eu posso mudar, o que você pode mudar, como a gente se encontra nesse lugar. Quando você vê uma questão no ambiente, no seu time, na sua equipe, você também olha para você e vê o quanto que você tá deixando ser visto em você, o problema também. O quanto que eu tô investindo nisso que eu digo que eu quero, né? Igual o exemplo que a gente sempre dá em aula sobre a dieta. A pessoa começa a fazer uma dieta, no dia 1, ela vai lá e come doce. Ela não tá com vontade de comer doce, ela tá com vontade de falar mal dela, né? Então a gente faz muito isso mesmo, e aí a gente olha isso com mais carinho, né? Colocar carinho mesmo e investir naquilo que a gente diz que a gente quer, senão fica muito incoerente, né? E aí a gente espera de fora, né? Então eu quero reconhecimento de fora, mas o que eu tô investindo nisso que eu digo que eu quero, né? Aí a gente quer te deixar um treino. Se você olha para os seus dias e tem algum lugar que você sente, nossa, eu queria ou que alguém me visse, alguém me considerasse, ou tô me sentindo usado, tô me sentindo aqui que, nossa, não estão me valorizando, né? Alguém não tá me valorizando. Você pode se valorizar. E não é num lugar de, vai garota, se valoriza. É num lugar de, você vai ter que ter esse autocompromisso de que você precisa querer ser visto. Você precisa ter essa coragem de se abrir para a mudança e contar seus sentimentos e se abrir para o relacionamento. Então, se você, por exemplo, trabalha numa empresa em que você tem pares, você vai ter que se comunicar com os seus pares. Você vai ter que contar as suas necessidades, você vai ter que contar o que você está vendo, você vai ter que se relacionar, você vai ter que se abrir. Aí se você lidera, você vai ter que se deixar ser visto também, porque você também tem dores. E de um lado ou de outro é um exercício de união, né? De se unir, de se relacionar, porque realmente precisa praticar. É o mesmo, e é legal que a gente conversou sobre isso, nossa, é o mesmo treino pros dois lados. Pros dois lados, né? E até conversando sobre, e no caso de artistas autônomos, ou até pessoas que, agora eu sou estudante. Nossa, você vai ter que topar ser visto, porque as pessoas vão te ver estudando. Aí uma hora elas vão te ver passando numa prova. E aí elas vão comemorar com você, e você vai ter que deixar todo mundo ver tudo que você sabe. Né? E ter essa coragem mesmo. Então, quando a gente usa... Não sei se a gente já falou disso. Nossa, muitas vezes as pessoas se sentem excluídas numa festa. Mas quando você vê ela de fora, os micromovimentos que ela faz para se excluir. Ela às vezes não espera todo mundo sair da mesa para pegar uma comida. Ela às vezes se sente tão pequena, desimportante, mas, nossa... Às vezes ela sabe um monte de brincadeira, um monte de papo, um monte de coisas que ela viveu, que se ela compartilhasse, ela se sentiria muito importante. Então, se tem um lugar que você quer ser visto, você tem que ver também. Sim. Ver e se deixa ser vista, né? Então, fica esse treino de observação. Você tá afim de ser visto? Veja. Começa você. Sim. Fazer esse treino junto com vocês. Eu também. Eu também, eu topo. Muito gostoso. Muito obrigada. Olha, e o que você estiver vendo, a gente recebeu pedidos que a gente vai trazer nos próximos episódios no Carreira com Propósito. E se você tiver pedidos, dúvidas, sugestões, pode mandar pra gente ou no Instagram, @vozdoser, ou no tudodepropósito podcast@gmail.com. Eu que cuido do e-mail, eu que esqueço. Pode mandar lá, que a gente adora trazer novidade aqui pra vocês, tá bom? E até o próximo episódio. Beijo! Beijo!